Fala pessoal, Massi de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos e começamos este domingo, dia 12 de fevereiro, com o campeonato francês, onde temos a equipe do Toulouse enfrentando a equipe do Rennes. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Toulouse, ela perdeu uma e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rennes, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento do campeonato francês, a equipe do Toulouse é a 12ª colocada, com 29 pontos ganhos. Já a equipe do Rennes é a 5ª colocada, com 40 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: uma dupla chance, empate fora, vitória do Rennes ou empate da partida. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Getafe enfrentando a equipe do Rayo Vallecano. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Getafe, ela perdeu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rayo Vallecano, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Getafe é a 19ª colocada com 18 pontos ganhos, enquanto a equipe do Rayo Vallecano é a 7ª colocada com 32 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, a equipe do Getafe venceu 1, houve 3 empates e 1 vitória para o Rayo Vallecano. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Premier League, Campeonato Inglês, temos a equipe do Leeds enfrentando a equipe do Manchester United. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leeds, ela venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Leeds é a 17ª colocada com 19 pontos ganhos. Já a equipe do Manchester United é a 3ª colocada com 43 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora, Manchester United para vencer. Campeonato da Bélgica, temos a equipe do Anderlecht enfrentando a equipe do Twente. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Anderlecht, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Twente, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento do Campeonato da Bélgica, a equipe do Anderlecht é a 12ª colocada com 31 pontos ganhos. E a equipe do Twente é a 9ª colocada com 35 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Anderlecht, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Twente. Melhor opção para esse confronto: casa, Anderlecht para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Celta de Vigo enfrentando a equipe do Atlético de Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celta de Vigo, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético de Madrid, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. No atual momento do Campeonato Espanhol, a equipe do Celta de Vigo é a 13ª colocada com 23 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético de Madrid é a 4ª colocada com 35 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 1 empate e 4 vitórias para a equipe do Atlético de Madrid. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Campeonato holandês, temos a equipe do Ajax enfrentando a equipe do Walwijk. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ajax, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Walwijk, ela empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. No atual momento do campeonato holandês, a equipe do Ajax é a 4ª colocada com 40 pontos ganhos. E a equipe do Walwijk é a 9ª colocada com 26 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 2,5. Copa da Escócia, temos a equipe do Rangers enfrentando a equipe do Patrick. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rangers, ela venceu todas suas 5 partidas. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Patrick, ela venceu 2 e perdeu 3. No atual momento, a equipe do Rangers é a 1ª colocada
do Campeonato Escocês da Primeira Divisão, enquanto a equipe do Patrick é a quinta colocada do Campeonato Escocês da Segunda Divisão, com 33 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 2,5. Pela Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Manchester City enfrentando a equipe do Aston Villa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, ela venceu 3 e perdeu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aston Villa, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Manchester City é a segunda colocada com 45 pontos ganhos. Já a equipe do Aston Villa é a 11ª colocada com 28 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Manchester City e apenas um empate. Melhor opção para esse confronto: casa, Manchester City para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe da Juventus enfrentando a equipe da Fiorentina. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Fiorentina, ela empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. No atual momento do campeonato italiano, a equipe da Juventus é a 12ª colocada com 26 pontos ganhos. Já a equipe da Fiorentina é a 13ª colocada com 24 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe da Juventus, um empate e uma vitória para a equipe da Fiorentina. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Pela Primeira Liga, campeonato português, temos a equipe do Sport enfrentando a equipe do Porto. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sport, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, ela venceu todas as suas 5 partidas. No atual momento do campeonato português, a equipe do Sport é a 4ª colocada com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Porto é a 2ª colocada com 45 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve apenas um empate e 4 vitórias para a equipe do Porto. Melhor opção para esse confronto: partida acima de 1,5. Campeonato francês, temos a equipe do Lyon enfrentando a equipe do Lens. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lyon, ela empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lens, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. No atual momento do campeonato francês, a equipe do Lyon é a 9ª colocada com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Lens é a 4ª colocada com 46 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Lyon, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Lens. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. Campeonato italiano, temos a equipe da Napoli enfrentando a equipe do Cremonese. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Napoli, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cremonese, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No atual momento do campeonato italiano, a equipe da Napoli é a 1ª colocada com 56 pontos ganhos. Já a equipe do Cremonese é a 20ª colocada com apenas 8 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: casa, Napoli para vencer ou partida acima de 2,5. Pela La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Villarreal enfrentando a equipe do Barcelona. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Villarreal, ela venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, ela venceu todas as suas 5 partidas. No atual momento do campeonato espanhol, a equipe do Villarreal é a 8ª colocada com 31 pontos ganhos. Já a equipe do Barcelona é a 1ª colocada com 53 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos confrontados entre essas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Villarreal e 4 vitórias para a equipe do Barcelona.
Melhores opções para esse confronto: fora, Barcelona para vencer ou partida acima de 1,5. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Ajax vs Alwick, partida acima de 2,5. Anderlecht vs Truide, casa, Anderlecht para vencer. Getafe vs Rayo Vallecano, uma dupla chance, vitória do Rayo Vallecano ou empate da partida. Toulouse vs Rennes, uma dupla chance, vitória do Rennes ou empate da partida. Villarreal vs Barcelona, partida acima de 1,5. Sport vs Porto, partida acima de 1,5. Juventus vs Fiorentina, partida acima de 1,5. Manchester City vs Aston Villa, casa, Manchester City para vencer.